Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha, meu povo, às vezes eu fico pensando, fazendo um cálculo na minha cabeça, né? Do que vocês esperam de mim, do que vocês esperam acessar um conteúdo e do que vocês esperam e do que vocês recebem na realidade, né? Essa conta, expectativa é realidade. E ontem eu fui no Independência e eu acho que eu vou fazer um vídeo que talvez vocês esperassem algo um pouquinho diferente. Eu acho que tem boa parte da torcida que tá muito mais confortável. Eu não que seja culpa do torcedor, mas está muito mais confortável com o seguinte discurso: não, vamos subir. E é um discurso possível, tá? Trazendo para o campo da análise, não só trazendo para o campo da fé em relação ao time, mas trazendo para o campo da análise, é um discurso que eu entendo que a gente tem argumentos para acreditar que o Atlético não vai subir. Acho que a campanha no primeiro turno é uma campanha muito abaixo da expectativa. Eu acho que os pontos perdidos e os jogos que a gente tinha total condição de ganhar e não ganhou e não pontuou de maneira relevante são argumentos que fazem a gente ter um pé atrás em qualquer tipo de projeção de acesso, qualquer tipo de projeção de melhora no segundo turno. Eu acho que as lacunas que a gente tem no elenco também precisam ser levadas em consideração. O Atlético ainda não conseguiu trazer um volante. Então, isso tudo, numa balança, é super justo acreditar que o Atlético não vai subir. E acho que nesse momento, pelo caminho que o campeonato segue, é o mais plausível, é o mais compreensível mesmo. Mas se você for botar na ponta do lápis, existem argumentos para o Atlético subir. Existem argumentos para o Atlético reagir no segundo turno. E eu acho que eu prefiro me apegar a esses argumentos. Por uma simples questão de preferência de torcedor, tá? Não é que um é mais forte que o outro. Acho que até os argumentos para o Atlético não subir são mais fortes do que para o Atlético subir. Mas o primeiro ponto e eu acho que talvez seja o mais forte para o Atlético se apegar nesse momento. O Atlético ele joga um futebol relevante na Série B. Eu vejo muita gente falando: ah, mas o time com o Odair era melhor. Não acho. Eu acho que o time com o Barbieri era melhor. Não acho. Eu acho que o time com o Odair evoluiu. Eu acho que o time com o Odair joga um futebol compatível aos principais times da competição. É só a gente ver os confrontos diretos que aconteceram. Não dá pra dizer que o Atlético foi pior que o Coritiba. Não dá pra dizer que o Atlético foi pior que o Goiás. Não dá pra dizer que o Atlético foi pior em nenhum desses últimos jogos recentes. Muito pelo contrário. Um Atlético que cede poucas chances, um Atlético que cria muito, um Atlético que começa a ver seus principais jogadores entrarem numa posição de destaque significativo na competição. O Viveiros começando a entregar seus golzinhos, o Mendonça participando constantemente de gols, o Zapelli se tornando um dos principais jogadores da competição. Você tem laterais se estabilizando e, óbvio, você ainda tem a possibilidade da chegada de alguns jogadores. O Benavides vai estar mais estável, sabe? O Aguirre, aparentemente, na zaga ali vai ser uma peça importante. Então o Atlético tem argumentos dentro de campo que não é só aquela questão, o Atlético tem o melhor elenco da Série B, que muita gente bateu de frente, porque é difícil de quantificar. Mas se você for para ver o que o Atlético produz, o que o Atlético cria, o que o Atlético não permite que o adversário crie, eu acho que é um argumento muito forte. O jogo de ontem mesmo. O jogo de ontem mesmo. Beleza, o primeiro gol dos caras foi totalmente meritocrático, podemos dizer assim. Mas se tu pega as construções dos dois gols do Atlético e até das chances perigosas que o Atlético teve, e se você pega o segundo gol do América, você vai ver o nível de complexidade, você vai ver o nível de trabalho que tem ali, sabe? E acho que a gente não pode ignorar o fator técnico. O Atlético tem mais time do que os outros 19 times da segunda divisão. Então, assim, um momento de imposição técnica, se o Atlético não conseguir entregar isso em nenhum momento na competição, vai ser muito frustrante.
Porque eu já tô vendo muita gente falando do próximo jogo contra o Paysandu. Ah, vai ser um jogo muito difícil. Eu acredito que vai ser um jogo muito difícil. Mas quando você entra em campo, você olha para um lado, você olha para o outro, você claramente vai ver mais condição. E assim, volto a dizer, contra os outros 19 times. Na competição, o 18, né? Já contando com o Paysandu. Quando você entra em campo e pensando numa provável escalação do próximo jogo, você pode ter Santos, você pode ter Léo, você pode ter Aguirre, você pode ter Cauã, você pode ter Esquivel, você pode ter Patrick, você pode ter Filipinho, você pode ter Zapelli, você pode ter Mendonça, você pode ter João, você pode ter Juliano, você pode ter Viveiros, você pode ter Isaac. Ah, esses caras são fodas acima da média? Alguns até acho que são. Quando você bota numa primeira prateleira de Série B, eu acho que Mendonça tá numa primeira prateleira de Série B. Acho que o Zapelli tá numa primeira prateleira de Série B. Acho que o Cauã tá numa primeira prateleira de Série B. Pelo que vem entregando. Acho que o Esquivel tá muito numa primeira prateleira de Série B. Então, assim, essa posição técnica ela tem que vir em algum momento da competição. Porque não é possível. Não é possível que a gente vai continuando a se igualar a times claramente inferiores ao nosso. Então acho que é mais um argumento pra gente acreditar no acesso. E agora o argumento mais factível é que o Atlético, eu acho que ele tá encontrando uma maneira de jogar que ele se sente mais confortável. Que são jogos de transição. Existe uma narrativa muito forte, né? Ah, o Atlético, ele joga melhor fora de casa do que dentro de casa. E é verdade. O Atlético é um time que, pô, se você pegar simplesmente a dupla de ataque titular, Viveiros e Mendonça, é um time que joga melhor em transição, pô. Isso é fato, isso é claro. E assim, Novo Horizontino, a gente vai jogar em casa. Mas Goiás, fora de casa. Curitiba, fora de casa. CRB, fora de casa. A gente tem alguns jogos expressivos fora de casa, que a gente teve dentro de casa na Baixada. Atlético Goianiense, fora de casa. Que eu acho que esse jogo reativo do Atlético, apostando nos jogadores de mais velocidade, apostando em Cauã, apostando em Viveiros, apostando em Mendonça, apostando em Isaac, tendo uma estabilidadezinha defensiva melhor ali, eu acho que pode ser um caminho para o Atlético pontuar de maneira mais constante. E assim, vamos ser sinceros, para de fazer merda, gente. Pode ser algo muito pouco explicativo dentro de um cenário de análise. Mas parar de fazer merda é fundamental. O Atlético parando de fazer merda é um caminho lindo que o Atlético tem pela frente. Vamos excluir as grandes merdas que a gente viu nos últimos jogos? Vamos excluir o pênalti contra o América, mais 2 pontos. Vamos excluir o pênalti contra a Ferroviária. Que eu acho que não foi nenhuma merda cometida pelo Atlético, mas pela arbitragem. Mais 2 pontos. Vamos excluir a merda que o Mikael fez contra o Goiás. Mais 1 ponto. São 5 pontos. A gente estaria no G4. Então, assim, é um nível de autodestruição que o Atlético vem tendo que é assustador. E aí eu pergunto pra vocês, qual é o tamanho que o Atlético tem no cenário de 5 pontos? Porque se você for botar na ponta do lápis, o Atlético ele é uma equipe em que desperdiça muito fácil 5 pontos. Então a gente olhar pro G4 e falar as 5 pontos nos separando do G4, eu não acho nem tão absurdo a gente pensar num cenário do Atlético alcançando e tirando essa diferença de 5, 6, 7 pontos. Mas para isso, precisa se apegar no que o time vem fazendo de bom, eu volto a dizer. Parar de fazer merda. E seria maravilhoso ter a torcida do lado. Sei que tá difícil, mas seria maravilhoso. Maravilhoso.